27 anos de casamento falido. Muitas brigas, muita falta de parceria, muita desesperança. E é sobre isso que eu quero falar para você aqui. Meu nome é Jomara Corguzinho, eu sou psicóloga há 30 anos e passei por um divórcio. E quero te contar como que foi essa história, né, de quase 35 anos. O casamento, nós nos casamos em 1996, há muitos anos atrás. E, como eu disse, foi um casamento de muitas brigas, né? A gente é muito diferente, cada um com a sua cultura familiar. E mesmo com momentos muito bons, muita viagem boa, tivemos um filho lindo, né? Na verdade, nós tivemos 5 filhos, mas dos 5, 4 não permaneceram aqui conosco e nós temos um filho lindo. Mas de 2019 para cá, a gente começou a ter muito mais brigas, muito mais desentendimentos. E no ano de 2022, a coisa ficou muito séria, muito difícil, muito pesada. E aí nós passamos realmente a não conversar mais, nós não dormíamos mais na mesma cama. E a nossa comunicação, que é a primeira coisa que um casal precisa cuidar, a nossa comunicação, ela acabou. Então, eu passei a viver uma vida de solteira, onde eu ia para cafés com as amigas, eu saía, ia para shows, viajava e cuidando, assim, da minha vida, e o meu marido também cuidando da vida dele, né? Eu não sabia do que estava acontecendo nos bastidores. Na verdade, não teve traição nessa época, mas eu não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Fui saber já no ano de 2023. Mas em maio de 2022, o meu marido reencontrou uma amiga. E essa amizade foi crescendo, né? Uma amiga lá de colégio. E os dois foram conversando e ele confidencializava coisas do nosso casamento para ela. E é claro que um relacionamento fragilizado e uma pessoa sozinha, isso tudo vai criando ali uma atmosfera propícia para aquele relacionamento ir crescendo, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E em novembro de 2022, a coisa foi ficando ainda mais intensa, né? As brigas, os desentendimentos. E janeiro de 2023, eu convidei o meu marido para sair de casa. E até então eu não sabia de nada, estava tudo bem. E ele saiu. Ele sempre foi muito obediente e ele saiu em janeiro de 2023 e foi viver a vida dele. E eu também me senti aliviada. Sabe aquela coisa assim, ufa, fiquei livre, dei conta de me livrar dessa situação? Porque 27 anos de casado, 3 anos e meio de namoro, uma vida. Tínhamos vivido mais tempo juntos do que com os nossos pais, né? E aí, quando foi em fevereiro de 2023, eu tive a minha primeira recaída. Eu assisti uma série, que eu até te indico também, que é uma série que se chama Uma Nova Mulher, e comecei a ficar meio que... né? Nossa, será que é isso mesmo? Mas, enfim, fui levando, mandando algumas mensagens, falando um pouco do que eu estava sentindo, mas a coisa foi fluindo. Quando foi em maio, também de 2023, eu tive uma outra recaída, onde eu mandei uma mensagem e falei, olha, é isso mesmo? Porque em abril a gente tinha sentado e decidido entrar com os papéis de divórcio. Um amigo... advogado ofereceu e falou, olha, vou fazer o divórcio de vocês, um amigo, né? E aí, assim foi feito, a gente entrou com o papel de divórcio. Quando foi em maio de 2023, eu tive essa recaída, falei, olha, será que é isso mesmo? Vamos repensar? Aí ele me fala assim, não, é isso mesmo, a gente já conversou e tá tudo certo. Mas eu não sabia de nada ainda, né? Ótimo. Junho de 2023, a gente ia comemorar os 27 anos de casados. Quando foi no dia 18 de junho, aconteceu algo
que até hoje a gente fica impressionado com o que aconteceu. Era um domingo e eu fui para Itapecerica com 2 amigas. Chegando em Itapecerica, a gente sentou num pub muito bonitinho e fomos almoçar, né? De repente, uma amiga pega o celular e fala comigo: nossa, mas o seu marido está num lugar muito bonito, olha isso. Quando eu pego o celular e eu vou ver onde é esse lugar bonito, era exatamente Itapecerica. Nós estávamos a menos de 10 quilômetros um do outro. Eu estava com 2 amigas e ele estava com aquela amiga lá de 2022, que nesse momento já não era mais amiga. E eles estavam num hotel fazenda, onde a gente mais ia. Olha como as coisas acontecem. Eles foram para um hotel fazenda que fazia parte da nossa história. E como que eu descobri isso, né? Às vezes as pessoas brincam que eu tenho um pezinho no FBI. E eu acho que eu tenho mesmo. Eu já estava meio desconfiada, que eu falei, essa pessoa segue ele segue essa pessoa, deixa eu entrar aqui para eu ver. Quando eu entrei, os 2 tinham postado a mesma imagem. Na mesma imagem na noite anterior. E aí eu tive a confirmação de que realmente os 2 estavam juntos, né? E aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu fiquei transtornada e nós choramos muito na mesa do restaurante lá. Acho que ninguém deve ter entendido nada. E eu voltei. Voltei e a primeira emoção que vinha era raiva, muita raiva, porque além da traição física, nós ainda éramos casados naquele momento, mesmo ele tendo saído de casa, quem entende a questão bíblica sabe disso, né? Teve a traição do lugar. Então eu estava com muita raiva, muita raiva. Hoje eu entendo tudo, que tudo foi propósito de Deus. E chegamos aqui na cidade. E eu muito nervosa, passei uma semana nervosa. No dia do aniversário do nosso casamento, eu fiquei muito abalada, que era dia 22 de junho. E aí, no final de semana seguinte do nosso aniversário de casamento, eu falei, Deus, meu Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor me mostrou essa situação para que eu desista desse casamento? Ou o Senhor me mostrou essa situação para que eu lute por esse casamento? Porque eu já não sei mais o que fazer. E nesse momento começou uma guerra espiritual enorme, enorme. Porque Deus falou claramente ao meu coração, ao meu ouvido. Lute. Falou como ele falou para Davi. Você vai lutar, eu vou com você e eu vou te dar a vitória. E eu já não estava entendendo mais nada daquilo que estava acontecendo. E foi a partir desse final de semana que realmente começou também a minha transformação. Porque às vezes a gente quer uma restauração de um casamento onde aquelas pessoas antigas que faziam parte do casamento falido já não podem mais estar juntas de verdade. Então foi ali naquele momento que Deus começou a minha transformação. E julho foi um mês onde eu voltei para a igreja, porque eu estava afastada, converti aos meus 14 anos, sempre fui muito dedicada, né? E achava que eu estava no caminho certo, religiosa, na verdade. Mas em julho eu comecei a minha transformação. Comecei a buscar. Era leitura da Bíblia, era oração todos os dias, de joelhos, jejum. E assim foi. Julho, eu tentei alguns contatos com ele e conversamos algumas vezes e ele duro. Sabe aquele coração de pedra, onde a pessoa ela tá certa de que ela não quer mais nada? E eu certa de que Deus faria o milagre. Eu certa de que daria tudo certo. Claro que angustiada, com medo, né? Às vezes batia aquela insegurança. Mas eu sabia que se Deus falou comigo lá atrás, que ele iria comigo, Deus não falha nas suas promessas. Então, ele iria cumprir aquilo. E aí foi um mês de julho de muita guerra, assim, de muita ansiedade, de crises de ansiedade muito pesadas.
Agosto continuou a minha luta e no Dia dos Pais, né, mandei uma cesta de café da manhã. Ele não deu muita bola, mas tudo bem. Tudo que ele fazia contra, que estava indo contra aquilo que eu sabia que iria acontecer, me incentivava a continuar, por incrível que pareça. E aí, no Dia dos Pais, nós fomos fazer uma visita a um pastor. E esse pastor, com a sua esposa, nos receberam muito bem e falaram muita coisa sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre perdão, que nós precisávamos nos perdoar, né? E falou com ele dessa vida de pecado. E era como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Às vezes eu pensava até que nem entrava, batia e voltava. E ele duro. Muito duro, e não, o divórcio já saiu, não tinha ainda saído completamente, porque, na verdade, no dia 25 de julho, eu pedi para o meu advogado suspender o divórcio da minha parte. Por que que eu fiz isso? Porque, espiritualmente, eu precisava paralisar aquilo que eu tinha tomado frente. Então, quando você liga no céu, liga na terra. Quando você desliga na terra, desliga no céu. E assim por diante. E o mundo espiritual, né, ele é real. E aí, quando foi nesse dia que nós fomos na casa do pastor, ele não ficou abalado, mas comentou com a pessoa que tinha ido. E ela falou, olha, então agora você vai avaliar se você quer ou não continuar o relacionamento comigo. Ela falou. E ele, né, passou uma semana pensando, e eu fui saber disso depois também. Chegou no outro final de semana, ele procurou e falou, não, eu vou continuar com você. E nisso eu fui fazer uma viagem para Maceió. E essa viagem para Maceió, ela foi o ponto, assim, mais alto da minha angústia. Porque eu chego em Maceió no sábado, no domingo, o meu advogado me manda uma mensagem falando, olha, Jomara, domingo, o seu divórcio foi consumado. Agora é só um recasamento. E quando ele falou isso, eu tinha acabado de voltar do mar. Eu estava sentada na areia e orando, pedindo a Deus para que julgasse tudo o que tinha acontecido no mar, no fundo do mar, e que as coisas se renovassem. Aí pensa você, eu voltar para a mesa, pegar o celular e ver lá, o seu divórcio foi consumado. Hoje eu entendo tudo. E eu chorei muito, mas senti um alívio, porque eu falei, pedi para o Senhor julgar no mar, e o Senhor julgou tudo. Então veio aquele alívio de que as coisas poderiam recomeçar mesmo a partir daquele momento. Mas foi uma semana muito pesada, muito difícil. Tive várias crises de ansiedade em Maceió, com aquelas praias lindas. E eu saí andando, eu estava com 3 amigas. E 2 delas, aquelas que estavam lá em Itapecerica comigo. Então, elas foram acompanhando tudo. E eu no jejum e na oração. Jejum, oração, jejum e oração. Saía, andava na praia, chorava, sentava, chorava. Aí teve um dia que eu falei assim, lá em Maceió, eu vou tirar uma foto aqui agora, de como eu estou e da vista que eu tenho aqui, porque eu vou usar isso, porque eu tenho certeza que o meu casamento vai ser restaurado. E nisso, desde julho, eu já escrevia no meu caderno, agradecendo a Deus pelo que ele tinha feito. Obrigado porque meu marido voltou, obrigado porque deu tudo certo, obrigado porque meu casamento foi restaurado, Senhor, te louvo por isso. E assim, na fé, profetizando, né, na fé de que tudo aquilo iria acontecer. Um detalhe muito bacana que aconteceu também lá em julho foi que eu estava num culto e aí o Senhor falou comigo assim, tire as suas roupas do lugar lá no seu guarda-roupa, no seu closet, tira de lá, porque precisa estar vazio para ele voltar. Porque o que eu tinha feito? Eu tinha pegado o espaço que era dele e me sentia assim, né? Livre. Coloquei todas as minhas roupas lá no lugar que era dele e nesse dia Deus falou comigo, tira. Eu cheguei em casa e fui tirar as roupas do lugar que era dele. Meu filho olhou para mim e falou, mãe, você está louca. Você está louca, o que é isso? Que maluquice. E eu falei, seu pai vai voltar em julho.
né? Enfim, retomando lá em Maceió, eu fiquei realmente uma semana muito abalada e minha irmã me ligava, minha cunhada me ligava e todo mundo muito preocupado comigo. E eu cheguei em Divinópolis no dia 26 de agosto e continuei na minha luta, né? Foram dias de jejum, muitos dias, 60 dias de jejum e propósito de não comer doce. Eu realmente assumi aquela guerra que eu precisava assumir para ter a minha transformação. Eu não estava focada só na restauração do casamento, eu estava focada na minha transformação, porque aquela Jomara lá de trás realmente não tinha condições de receber o marido de volta. E nem aquele marido poderia voltar. E eu falava com Deus, falava, Deus, eu não quero aquele marido também de volta, não. Então, eu não sei o que o senhor vai fazer, não. Mas eu espero que o Senhor faça um milagre. E aí, o meu marido falava, né? Só se for um milagre, só se for um milagre. Só se Deus me quebrar, só se Deus me transformar. E eu falava, beleza, é Deus mesmo que transforma, é Deus mesmo que quebra. E todo mundo chegava para mim e falava, larga disso, pra quê? Vai seguir sua vida, arruma outro, né? E eu assim, ó, eu coloquei uma viseira, eu foquei e falei, não, se Deus prometeu, ele vai cumprir e eu preciso me transformar. Independente do casamento ser ou não restaurado, a minha transformação já estava garantida naquele momento, né? Em setembro, aconteceram algumas coisas muito significativas. Em meados de setembro, eu fui para um retiro de oração com 2 amigas que eu amo demais. E lá nesse retiro a gente teve vivências, assim, nós tivemos vivências inacreditáveis. E naquele retiro, essas 2 amigas que foram nossas madrinhas lá em 1996, se levantaram, né, em oração comigo, e eu tinha certeza que aquilo ali tinha sido a concretização de que o milagre estaria próximo. Mas o meu próximo, eu não imaginei que era tão próximo. Tanto que, né, no domingo, depois desse retiro, nós tivemos uma vivência bem interessante. Eu tinha combinado com meu filho de que ele não se envolveria em conhecer essa mulher. E o meu filho falou, mãe, realmente não vou conhecer. Beleza. No domingo, após esse retiro, onde eu tive todas as experiências que eu poderia ter com Deus, o meu marido levou essa mulher para o meu filho conhecer. De uma forma extremamente inusitada. E o meu filho me liga e fala, mãe, você acredita que o meu pai trouxe ela para eu conhecer? E é claro que eu fiquei abaladíssima, né? Fiquei abalada, mas falei, tudo bem, vamos seguir. E indo na igreja, e orando, e pastores orando, e um grupo de oração muito forte comigo, de amigas, porque, gente, é guerra espiritual. E aí, na segunda-feira, no dia 18 de setembro, eu fui para uma célula, na casa de um dos pastores que estavam me acompanhando. E quando eu chego da célula, a minha cunhada, lá dos Estados Unidos, me manda uma mensagem e fala, olha, coloque seu joelho no chão, ore, porque o fulano, que é o irmão do meu marido, está no telefone com ele. E os dois estão conversando e o fulano, né, que é o irmão, vai dar uma prensa no seu marido. E eu fui realmente para o chão. Coloquei minha cara no chão, como eu sempre fazia, e eu clamava, Senhor, tenha misericórdia, e haja. E quando eu levanto do chão, que eu pego meu celular, tinha uma mensagem assim, oi, você está acordada? Está em casa? E era uma mensagem dele. E aí nós começamos uma conversa. Essa conversa foi de 10 até umas 11h30 da noite. E ele sempre falando, eu preciso resolver minha situação, eu estou incomodada, eu preciso resolver minha situação.
E realmente muito incomodado com a situação dele. Tá, beleza, e eu em oração, né? E eu acordava todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, para orar. E nesse dia, como todos os outros, eu acordei às 3 horas da manhã e estava orando. Quando eu estava orando, eu recebo uma outra mensagem dele, 3h40 da manhã, com uma música. Uma música, e ele só coloca assim, fui tocado por essa música. E eu não sabia o que estava acontecendo. E foi uma semana onde eu tinha contato com um monte de gente, né? Inclusive com o pastor dele. E aí o pastor dele me relatou que ele tinha tido uma experiência com o Espírito Santo às 3h40 da manhã, onde ele foi quebrado, completamente quebrado. Ele arrependeu, pediu perdão e decidiu acabar com aquele caso que ele estava tendo. E foi uma semana onde nós dois conversamos e como eu já sabia disso, né, através desse pastor, eu fui deixando as coisas acontecerem. E foi uma semana onde ele me dava bom dia, boa noite, todos os dias, e nós dois fomos conversando. E eles tinham um casamento para ir no domingo, no sábado posterior, no dia 23 de setembro. E aí eu soube que ele iria terminar esse caso dele no dia 23 de setembro. Nesse casamento, após esse casamento. E nós entramos em jejum e oração completo nessa semana. E quando foi no domingo, o pastor me manda mensagem: Jomara, ele deu fim. Acabou. E aí foi a nossa primeira vitória para a honra e glória do Senhor. Nós tivemos a nossa vitória. Essa pessoa que ele estava tendo um caso é uma pessoa de uma crença religiosa completamente contrária ao que nós acreditamos. E eu creio que esse foi um ponto muito importante para que Deus o incomodasse. É aquela coisa do jugo desigual, né? Não dá. Estava fora dos propósitos de Deus para a vida dele e para a minha vida. Um episódio que aconteceu em 7 de setembro, ele falou comigo isso. Eu mandei para ele uma foto e ele falou comigo: não, tá tudo errado. Lá em 7 de setembro, também ele já estava com a consciência de que estava tudo errado. Enfim, terminou esse caso, né? O nosso divórcio, então, tinha saído em agosto, a gente já estava divorciado, mas eu não tinha esse posicionamento de uma mulher divorciada. Tanto que eu não me relacionei com ninguém. Eu brinco muito, e as pessoas até riem, que eu, em 9 meses de separação e divórcio, eu não recebi uma cantada. E a gente ri muito disso, porque eu fui para alguns shows, né, antes de ter essa questão dessa transformação e de me entregar realmente ao que o Senhor queria de mim. Enfim, ainda em setembro, tomando banho e lavando a cabeça, chorando, e aquela água me lavando, Deus falou comigo: Jomara, você vai largar tudo que você faz até aqui. 27 anos também de vida profissional, atendendo jovens, atendendo pessoas em relação à vida profissional. E Deus falou: você vai largar e você vai ajudar mulheres nesse momento, né? Meu casamento ainda não tinha sido restaurado. Deus falou comigo: você vai ajudar mulheres a não deixarem o casamento chegar ao ponto que o seu chegou. Falei: tá bom. Relutei, mas falei: tá bom, então eu vou ajudar só a não chegar no ponto que eu cheguei, né? Que é o quê? De não honrar o marido, de não ser submissa, de não fazer o que uma mulher deveria fazer segundo o coração de Deus. Falei: ok. Foi simples assim não, mas tá bom. Dia 1º de outubro eu fiz um lançamento nas redes sociais do meu novo nicho, de que a partir daquele momento eu ajudaria mulheres. E foi uma live onde eu chorei muito, essa live tá no meu Instagram, chorei muito e contei um pouco da história que tinha acontecido, né? Ok, dia 1º de outubro aconteceu isso e eu continuando ali na minha guerra. Dia 8 de outubro, eu mandei uma mensagem para ele, porque, na verdade, ele tinha pedido para o nosso filho para que eu desse um tempo para ele pensar.
E aí, no dia 8 de outubro, eu falei, tá bom, você pediu um tempo para pensar, né? Eu te dei esse tempo. E aí? Você falou que a gente precisava sentar e conversar lá atrás. Nós não temos mais 18 anos. Você vai esperar até quando? Ele falou, não, vamos sair para a gente conversar. E assim aconteceu. Nós saímos numa quarta-feira, dia 11 de outubro. Eu tô falando as datas certinhas para você ir acompanhando aí como que foi o agir de Deus, né? Dia 11 de outubro, então, nós saímos, fomos comer uma pizza, nosso prato preferido, e conversamos e decidimos ali, naquele momento, termos um acompanhamento com o pastor da igreja que ele já estava frequentando depois de tudo que tinha acontecido. E aí agendamos com o pastor, fomos, conversamos com esse pastor, que é uma bênção, assim como o meu também. E aí ele falou com a gente assim, olha, então o negócio é o seguinte, já que vocês conversaram na quarta-feira passada, conversa quarta-feira agora de novo, né? Começa a conversar, vocês vão só começar a conversar. Depois vocês veem se vocês querem voltar a namorar, o que vocês vão fazer, mas voltem a conversar. E eu falei, então tá bom, então eu vou fazer um jantar lá em casa. Ele já assustou, porque eu nunca fui de cozinhar, eu nunca fui de ser dona de casa. E quando eu falei isso, ele, né, assustou e falou, tá bom, então eu vou jantar lá na sua casa. E ele foi. Ele falou comigo, olha, eu tenho que sair porque 9h30 eu vou ter que ir lá em Belo Horizonte. 9h30 da noite. Eu falei, tá, beleza. E aí a gente jantou, a gente conversou muito e nada ainda tinha deslanchado. E ele foi para Belo Horizonte. Quando foi 11h30, eu mandei uma mensagem para ele. Do nada. Eu senti que eu devia mandar uma mensagem para ele. Falei, e aí? Tudo bem? Chegou em BH? Tá tudo tranquilo? Ele me manda uma mensagem assim, meu carro estragou. Parou. Falei, como assim? Seu carro estragou? Parou? Chama o seguro. Ele falou, não, eu tô sem seguro. Falei, não acredito que você viaja igual você viaja, você tá sem seguro? Enfim, tava sem seguro. Era 20 para meia-noite. Falei, beleza, eu vou acordar o nosso filho, né? E nós vamos aí te dar socorro. E assim foi feito. E se eu fosse contar os detalhes que aconteceram nessa viagem, eu realmente iria ficar aqui por muito tempo. Enfim, chegamos em Belo Horizonte por volta de 2h da manhã, demos o socorro que ele precisava, voltamos e ele foi dormir na nossa casa. E aí dormimos, né? No outro dia acordamos e falou, bom, então agora nós temos que ir lá para Belo Horizonte para ver o que nós vamos fazer com esse carro. Vamos arrumar um mecânico e vamos ver lá. E assim a gente fez. Peguei meu carro, nós fomos para Belo Horizonte, chega em Belo Horizonte, vai o mecânico, olha o carro dele e fala, não, seu carro não tem nada. Seu carro tá ok. Você pode voltar no seu carro. Quando o mecânico fala isso, nós dois nos abraçamos. E ele entendeu que pela segunda vez o Espírito Santo tinha trabalhado a nosso favor. Isso foi do dia 18 de outubro para 19, né? E dia 19 de outubro ele voltou para casa. Voltou para casa, a gente não sabe explicar como. E ele já passou na casa dele, já pegou as coisas dele, as roupas, e já levou para nossa casa. E nós chamamos o nosso filho, já falamos, olha, voltou e vamos recomeçar, né? E lá em julho, eu já tinha feito a lista de convidados do casamento. Presta atenção na loucura da pessoa. A pessoa estava louca mesmo, né? Já tinha feito a lista das pessoas que a gente ia chamar para o casamento. E eu comecei a conversar com ele sobre isso. Sobre o casamento, e vamos ter que casar de novo, porque a gente não ia viver uma vida se não fosse certinho ali. E aconteceu tudo como Deus quis que acontecesse. No dia 15 de novembro de 2023, foram 9 meses, nós falamos que Deus fez uma gestação, né? Gestou uma Jomara nova, gestou um Valdeci novo, para que esse recasamento fosse novo também. Então, no dia 15 de novembro, nós nos casamos, tanto no religioso quanto no civil, uma cerimônia muito simples, exatamente com aquelas pessoas que faziam parte da lista lá de julho, da lista de convidados, e foi um casamento muito lindo, para a honra e glória do Senhor. Eu paguei o preço. Nem todo mundo
está disposta a pagar o preço. Mas quando Deus falou comigo, eu falei, não, eu vou pagar esse preço. E como Deus tinha me falado para trabalhar com mulheres, naquele momento eu entendi que eu poderia trabalhar também com casais. E hoje, o que a gente faz? É uma luta ainda constante, porque o casamento foi restaurado, as nossas vidas foram restauradas, mas a gente tem que vigiar o tempo todo, porque o inimigo, ele anda ao derredor, ele quer destruir o tempo todo, não só nós, como todas as famílias. Então, a gente vigia o tempo todo, não é fácil, tem ainda desentendimentos, como qualquer casal, não são flores, não são só flores, existem os espinhos também. Mas a gente entendeu que a partir daquele momento nós dois estaríamos juntos nessa batalha. E hoje, então, a gente anda às igrejas e nas redes sociais, contando a nossa história, dando o nosso testemunho de fé, de esperança, de crença que realmente Deus ama as famílias, Deus odeia o divórcio. E que nós, em Deus, podemos ter a restauração tanto das nossas vidas quanto dos nossos casamentos. Então, hoje a gente faz esse trabalho. E aí eu criei o programa Casamento Real. Real por quê? Porque é um casamento pé no chão, real, com dificuldades, mas é um casamento também diante do Rei Jesus, que é aquele que nos fortalece para termos a família que Ele quer que nós tenhamos, Então, hoje eu faço esse trabalho, ando às igrejas, vou com ele também, ele fala para os homens, porque ele teve também a parte dele, de não ser um marido que assumisse realmente o lugar de marido. Então, é nós dois juntos, mais do que nunca. E tem gente que brinca que não existe o felizes para sempre, Mas eu creio no felizes para sempre. Em que sentido? Até que a morte nos separe. Porque é assim que a gente prometeu lá em 1996. E quando a gente fala de felizes para sempre, não é igual o conto de fada que é sem problema. É felizes para sempre com obstáculos, com dificuldades, com problemas, mas crendo que nós temos um Deus que nos faz superar qualquer um desses obstáculos, Então, hoje a gente tem uma vida feliz, uma família feliz, para a honra e glória do Senhor. E é sobre isso que você precisa entender. Se você quer realmente ter uma família diante de Deus, você precisa pagar o preço. E não ter vergonha de buscar ajuda, por exemplo. Eu, como psicólogo, busquei ajuda. E onde que está o problema disso? Não tem problema, mas você tem que saber exatamente onde buscar ajuda. Cuidado com as ajudas que busca, porque pode piorar a situação, Então, é isso que eu queria estar contando para vocês. Foram 27 anos de casamento na ruína. E hoje nós temos alguns meses, mais 27 anos de bênção nas nossas vidas.